Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem vos fala é o Hélio Santana, dono do canal Desmontando os Mitos. Olha, é uma honra, um prazer enorme estar junto com vocês aí de novo aí, tá? Gente, é o seguinte, vamos já marretar aí, curte por favor, cara. Curte legal que hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar, cara. Olha só, contar um negócio legal pra vocês aí que aconteceu essa semana, inclusive, né? Olha só. Tem um canal, que eu não vou ficar citando nomes aqui de canal de ninguém, né? Mas tem um canal aí, de um sujeito aí, que ele falou que ele ia provar que historicamente o suposto Jesus aí, né? O Jesus lá de Nazaré, ele existiu de fato, porque não pode ser que esse cara não tenha existido de fato e tal. E eu fui comentar lá no canal dele, né? Do porquê que ele teria sido desonesto em querer apresentar o Jesus histórico daquela forma. E olha só o que ele estava tentando fazer. Ele estava falando o seguinte, segundo ele, olha só, ele consegue provar que Jesus é histórico, fazendo como? Como? Adivinham? Ele tira tudo que ele acha que é mitologia do Novo Testamento, e o que sobrar ali, tirando todas as mitologias, o que sobrar é possível sim provar ali um homem, né? Um Jesus histórico. Olha só de onde ele quer tirar a historicidade, cara. Ele quer pegar a Bíblia, a própria Bíblia, né? E ele quer tirar o que ele acha. E aí é uma coisa, achismo pessoal. É ele que vai achar, porra, mas será que isso aqui é mito? Peraí. Então ele quer tirar todos os mitos, né? E ele fala, ele acha que ele dissecando, tirando todos os mitos ali, ele pode sim deixar simplesmente uma figura humana. E essa figura humana realmente existiu. Mas da onde ele tirou essa ideia? Da própria Bíblia. Ou seja, é como se eu pegasse qualquer outro livro também considerado sagrado para um outro povo, uma cultura. Eu posso também fazer a mesma coisa, falaciosa, né? Eu posso pegar, tirar tudo que é mito do livro, e o que sobrar de humano no livro, eu falo, ó, tá vendo? Essa pessoa física aqui existiu e tal, porque tá escrito aqui que existiu um ser assim. Então, e ele usa algumas coisas assim, olha, porque se a cidade, né, de Belém existe, olha só onde ele vai. Se a cidade de Belém existe, é porque então, né, e é histórica, então é porque Jesus é histórico. Ou seja, eu posso usar a mesma coisa para falar o seguinte, olha, a gente sabe que existe uma cidade chamada Nínive. E a gente sabe que existe uma coisa chamada peixe. Logo, se Nínive é real e peixes são reais, com certeza Jonas ficou dentro do peixe durante 3 dias. Estão entendendo essa faláciazinha? Porque toda mentira, quando é criada com objetos também reais, né? Vai dar mais o quê? Mais autenticidade a essa mentira, né? Então, suponhamos, né? Quando inventaram lá todo aquele ser mitológico lá sobre Jesus, né? O que eles fizeram? Eles também se utilizaram de coisas existenciais de fato. Tipo, cidades que existem, né? Pegaram lá seres historicamente conhecidos, né? Como Pôncio Pilatos. Por quê? Porque quando você começa a pegar também figuras realmente históricas, né? É fácil você criar um personagem ali em cima. E porque você justamente vai usar essa falácia. Ó, tá vendo? Ó, se Pôncio Pilatos existe de fato e é histórico, então o Jesus de Nazaré, ele também é histórico. Porra, mas se um cara já vai criar algo numa mentira, ele já vai, porra, na intenção de criar usando esses artifícios. Vou criar uma mentira usando também o quê? Elementos que de fato existem. Para quê? Para dar mais autoridade para a minha mentira, né? Para no futuro, né, pessoas com cérebros bem diminutos, né, acharem que realmente, se existia um tal de Pilatos aqui, obviamente então existia um tal de Jesus. Porra, é muita ignorância, né? Então, eu vou discorrer hoje sobre isso aqui. A gente consegue realmente pegar uma historicidade, né, de Jesus aqui, e fora a Bíblia, a gente consegue algum escritor famoso, alguma coisa assim? Eu vou discorrer esse vídeo sobre isso. Lembrando que, vou deixar provado aqui, que em suposta época ali do ocorrido, né, cara, existiam ali vários escritores, vários filósofos, né, vários historiadores, e cara, e há um silêncio ensurdecedor no que tange falarem desse cara aí, que porra, viveu lá na Galileia. Cara, vocês imaginam só, cara, ó, tentam analisar uma coisa aqui comigo, ó. Imagine que você mora em uma pequena cidade do interior da Palestina durante o 1º século. Tenta se colocar ali. Tenta se colocar que você
que toda essa história aí aconteceu de fato. Tenta se colocar lá na Palestina, tenta você ali andar pelas aquelas terras lá, tenta se colocar nisso. Tenta imaginar que você viu esse cara lá, porra, fazendo milagres pra caralho. Porra, ele chegava lá, curava enfermos, cara, o cara andou sobre as águas. Imagina isso, cara. Ele pegou lá com simples pães e peixes, caralho, alimentou uma multidão inteira, entendeu? Multiplicou pão pra caralho, multiplicou peixe. Cara, esse cara fez tantos milagres na Bíblia fez tantos milagres, mas tanta coisa. E esses milagres aí, a própria Bíblia fala que ele ficou fazendo durante o quê? 3 anos de ministério dele, né? Dos 33 ao 36 ele ficou lá, sarando, a pessoa lá tinha um problema lá, a mão ressequida lá, cara, a pessoa ficava intacta, cara, o cara expulsava demônios, andava sobre as águas, o cara transformou água em vinho, meu compadre. Esse cara, se de fato tivesse existido, todos, eu não estou falando não estou falando dois, não estou falando que todos os historiadores, os filósofos de tal época remota, todos iriam falar sobre ele, cara. Esse cara ia ser conhecido historicamente. Ele não ia ficar só conhecido ali dentro da Bíblia, um livro sagrado, um livro religioso. Não, cara, tu ia pegar livros e livros de historiadores de tal época, e tinha muito, e eu vou deixar isso claro aqui, e ninguém fala desse tal de Jesus, cara. Ninguém fala. Aí você tá lá, né? Porra, o cara cura toda sorte de moléstias, né? De doenças. Pessoas são curadas de suas enfermidades. Apenas por tocar na boca. Ele passava, as pessoas tocavam na veste dele assim, porra, já eram curadas. Então, olha só, cara, como que esse cara dentro da Bíblia né? Então você vê todo esse arcabouço aí, né, de magia, de feitiçaria, de coisa mágica, né? E não tinha um historiador ali, atrás do cara ali, falando, caralho, olha o que ele tá fazendo, olha só, cara. Eu vou até apresentar aqui alguns historiadores, tá? Filósofos que poderiam sim ter falado sobre esse cara aqui, né? Mas nunca falaram nada, né? E eles eram ali, né, contemporâneos ali, supostamente viveram em tal época, né? Aí aqui a gente vai ter aqui alguns que eu vou citar aqui para você, ó. Sêneca, por exemplo, né? Porra, quem é que não conhece, né? Ele nasceu 4 anos antes do calendário gregoriano. Olha, eu vou estar sempre falando aqui calendário gregoriano, não vou ficar falando aqui antes de Cristo, nem depois de Cristo, porque esse cara nem existiu de fato. Então eu não gosto de falar AC, DC. Eu gosto de falar antes do calendário gregoriano ou depois do calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano é o calendário que a gente usa atualmente, né? E a gente sabe que, de fato, né, o Papa Gregório existiu de fato. Então ele sim é uma figura histórica. Então eu vou estar sempre relacionando aqui antes do calendário gregoriano e depois do calendário gregoriano, tá ok? Então olha só, Sêneca, né, nasceu 4 anos antes do calendário gregoriano e morreu só no ano 65 do atual calendário. Ou seja, cara, esse cara tinha tudo para esbarrar ali, ombro com ombro ali com Jesus ali, né? Ver todas as maravilhas ali que Jesus estava fazendo. E esse cara não fala nada. Porra, esse cara não fala nada sobre Jesus nenhum, não existe. É como se na época que Sêneca viveu, não existisse nenhum Jesus fazendo todas essas maravilhas que só existe na Bíblia. Então o que acontece? Sêneca é um dos mais famosos autores romanos sobre ética, filosofia e moral, e um cientista que registrou até eclipses e terremotos. Ele não cita nada sobre Jesus algum, não cita nada sobre Cristo algum fazendo milagres ali. E olha que ele teria muito que escrever, porque a própria Bíblia afirma categoricamente lá que, porra, cara, quando Jesus ressuscitou lá, cara, vários sepulcros, né, se abriram e vários santos ressuscitaram e andaram por toda a cidade. Cara, vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Pensam comigo, vamos ser justos. Esqueçam um pouco da crença de vocês. Pensem comigo, ó. Vamos supor que isso de fato aconteceu. Caraca, cemitério lá, os sepulcros, tudo se abrindo, os santos saindo dos sepulcros. Cara, não tinha um escritor para registrar isso. Sério, olha aqui, eu vou citar vários escritores aqui. Nenhum desses caras citaram isso. Cara, isso não é uma coisa que pode passar despercebida, gente. A gente não tá falando aqui, sabe, de, sei lá, um menininho que foi visto, sei lá, chupando um picolé. Não, cara, a gente tá falando de mortos saírem dos sepulcros e andarem pela cidade. Cara, eu vou relacionar um monte de escritores aqui. Nenhum escritor, cara, registrou isso. Isso é muito incrível para ter passado assim batido. Não tem como.
Aí também aqui, depois de Sêneca, né, tem o Plínio também, Plínio o Velho, né, ele nasceu na 23, né, no ano 23 do novo calendário, né, e morreu apenas no ano 79 do atual calendário também. Não escreveu bolufas nenhuma. Poderia também ter escrito alguma coisa sobre Jesus, ou bem ou mal, mas poderia ter escrito, não escreveu nada. Historiador natural, né? Escreveu inclusive 37 livros sobre eventos também, né? Como terremotos, né? Eclipses e tratamentos médicos, né? Mas de Jesus, não, um silêncio danado. Temos vários aqui, ó. Quintiliano, né? Nasceu no ano 39, também, ó, escritor de Instituto Oratio, 12 livros sobre moral e virtude, e mais não escreveu porcaria nenhuma sobre Jesus algum. Temos vários aqui escritores que poderiam ali, ó, né, ter passado ali por Jesus, ter falado alguma coisa. Marcial nasceu no ano 38, escritor de poemas épicos sobre as lacunas humanas e várias personalidades do Império Romano, inclusive. Olha só, Marcial escreveu até sobre o Império Romano e não citou absolutamente nada sobre nenhum Jesus. É como se esse Jesus aqui não tivesse ainda sido criado nesses anos que esses escritores aqui passaram pela terra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O Jesus, ele só vai ser criado bem posterior. Então o que aconteceu de fato foi o seguinte: por volta do ano 75 e 80, começaram a falar que por volta do ano 30, 33, um cara chamado Jesus fez todas essas proezas. Incrivelmente não tinha ninguém ali registrando o que ele estava fazendo, incrivelmente. E quem começou a escrever não quis nem se preocupou em escrever um ano depois de sua suposta morte, não se preocupou em escrever 10 anos depois de sua suposta morte. Não, para que escrever isso? Não se preocupou em escrever depois de 20 anos. Não, o tempo foi passando, aí só nos anos 75, 80, ou cerca de 50 anos após a suposta morte, é que tentam, tá aí, vou escrever alguma coisa sobre aquele cara lá, há 50 anos atrás. Cara, parem com isso, cara. A trama é fácil de você enxergar. A trama é muito... Cara, a farsa é nítida, cara. Não tem como. Cara, imagina você tá passando ali, cara, e vendo um suposto cara fazendo todas essas coisas. Cara, as pessoas iam escrever na hora essas coisas, cara. Elas vão ficar tão admiradas, os próprios escritores, extras bíblicos, né? Eles iam escrever essas coisas, porque são coisas extraordinárias, gente. Não pode mortos saírem do túmulo e ninguém escrever sobre isso, passar batido. Não pode um cara que anda sobre as águas, ninguém escrever sobre o cara. Aí só depois de 50 anos que alguém resolve falar, porra, vou escrever sobre aquela historinha lá de um maluco que eu fiquei sabendo que parece que andou sobre umas águas aí, Nazaré. Não tem lógica, não tem como. Então são vários escritores aqui, ó, vários que poderiam ali, ó. Plutarco, né? Plutarco nasceu no ano 46. Poxa, né? Poderia ter falado alguma coisa. Escritor grego que viajou de Roma a Alexandria. Olha isso, olha por onde esse cara passou, cara. Não escreveu absolutamente nada sobre Jesus algum. Ele escreveu sobre moral e ética e entre outros não fizeram nenhuma menção sequer sobre Jesus algum. Não tem menção nenhuma sobre Jesus nenhum. Somente 82, olha isso, somente 82 anos após a suposta morte aí do tal de Jesus, né? No longínquo ano de 112, olha isso, no ano já 112, é que encontramos a primeira menção em uma fonte greco-romana de Plínio o Jovem. Plínio o Jovem nasceu no ano 61, ou seja, mesmo Plínio não conheceu Jesus algum, né? Se Jesus morreu lá com seus 36 anos, né? Morreu no ano 36 da Era Comum, e Plínio o Jovem só nasceu no ano 61, ou seja, nem isso aqui ele pode falar, não, eu conheci pessoalmente. Quer dizer, as próprias fontes, que os próprios cristãos falam, não, mas Plínio Jovem comentou alguma coisa sobre Cristo. Porra, não é de ninguém que é tipo assim, viveu mesmo nos mesmos anos, sabe? Tipo assim, não. Ou é uma fonte de alguém que, porra, foi nascer bem depois, sabe, de Jesus, porque não tem fonte. É impressionante, não tem um cara andando do lado de Jesus ali, um escritor, um filósofo, não tem, e vendo lá as supostas maravilhas que ele faz na Bíblia, não. Só depois de muitos anos é que vai surgir aí uns papinhos, aí, mas eu fiquei sabendo, ou seja, quando o escritor já começa a relatar alguma coisa,
ele não é testemunha ocular também. Ele vai relatar acreditando, ou então, aí já entra a crença de novo. Ele vai relatar acreditando que quem narrou aquilo para ele estava contando uma verdade. Mas ele não é testemunha ocular também. Todos os escritores aqui que os cristãos gostam de falar, não, mas Flávio José, falam, não, cara, essas pessoas eles não nasceram. Eles foram nascer bem antes disso tudo. Então não tem como, não é testemunha ocular também, não serve como prova nenhuma. Então aqui, aí você vai ver Plínio Jovem, que nasceu no ano 61, olha só, né? 30 anos após lá a suposta morte de Jesus, né? Que foi escrevendo uma carta ao imperador, né? Ao imperador Trajano, no ano 112, isso, hein? Olha só. Pergunta o que fazer com um grupo de pessoas denominadas cristãos. E aqui, em nenhum momento, aqui, Plínio Jovem trata alguém chamado Jesus. Não, ele fala de um grupo de pessoas denominadas cristãs. Mas aí é que é o problema. Por quê? Dizer que um grupo cristão prova que Jesus existiu é uma mentira, é uma falácia. Por quê? Porque existiam vários grupos de cristãos naquela época. Não existia uma só forma de cristianismo naquela época. Existia um mundaréu ali de gente ali com essas ideias messiânicas de final do mundo. A própria Bíblia relata, gente, a própria Bíblia relata isso. Ó. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, tá? Capítulo 24, versículo 4. Olha o que está escrito. Ó. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome. Ou seja, ele está falando que na época ali tinha muitas pessoas já falando também que era Cristo, que era o Messias. A própria Bíblia diz aqui: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui a própria Bíblia está falando que naquela época já, muitos já se diziam ser o verdadeiro Messias, né? E existiam ali várias religiões messiânicas, sim, eram vários grupinhos. Vocês estão pensando que cristão era uma única religião? Existiam várias formas ali de cristandade ali, eram vários grupos ali. E quando o próprio, ainda capítulo 24 de Mateus, se vocês forem lá no versículo 23 agora, olha o que está escrito. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias. Ou seja, aquele turbulhão ali naquela época ali, aquele turbulhão ali de crenças messiânicas ali tinham vários grupos que eram considerados grupos cristãos. Por quê? Um grupinho seguia um tal Cristo, outro grupinho seguia outro tal Cristo, outro grupinho seguia outro Cristo. Ou seja, quando Plínio aqui, o jovem, fala que ele escreveu uma carta, né, e falando que é o seguinte, pergunta o que fazer com um grupo de pessoas denominadas cristãos que se reúnem, né, regularmente antes da aurora, ele não está falando aqui sobre Jesus nenhum, porque Jesus é o nome, Cristo não. Cristo não é um nome, e Cristos ali tinham vários. Então, quando o cristão fala assim, mas Plínio Jovem falou de cristãos. Sim, de cristãos ele falou, só que ele não citou, da boca dele não saiu o nome Jesus e Yeshua. Não saiu. Então, eles são falaciosos, eles são desonestos, e eles sabem disso. Eles sabem que naquela época haviam, sim, vários grupos que se denominavam cristãos. Só que eles querem o quê? Pegar o quê? Não, esse cristão aqui é justamente o grupo cristão que segue lá o Jesus. Tá entendendo como que é a artimanha? Cara, é muita desonestidade. É muita desonestidade. Aí você também aqui vai ter outros relatos aqui. E o que acontece aqui no resumo da ópera, todos, né? No resumo da ópera, tudo do que eu quero dizer aqui, o que eles fizeram também foi o seguinte: eles quiseram colocar um tal de Joséfo, como se Joséfo tivesse realmente falado sobre Jesus. O problema é que é o seguinte: Joséfo nunca falou sobre Jesus algum. Quando você começa a ler o livro de Joséfo, cara, Joséfo era um escritor que se ele fosse falar sobre um tema, ele ia pegar aquele tema, ele ia falar várias linhas, ele ia fazer ali um puta texto falando do mesmo assunto. Só que é o que acontece, eles querem pegar uma passagenzinha do livro de Joséfo, como se Joséfo tivesse escrito isso. Olha só o que eles querem nos colocar para acreditar. Eles falam que Joséfo escreveu isso aqui. Nessa época, viveu Jesus, um homem sábio. Se é que se pode dizer que ele era humano, ou seja, já está tentando fazer o quê? Divinizar Jesus.
se é que se pode dizer que ele era humano. Ele fazia milagres, era o Cristo. Quando nossos cidadãos o denunciaram e Pilatos o condenou à crucificação, ele apareceu 3 dias depois da sua morte. Cara, Joséfo jamais ia escrever uma coisa dessa. Por que ele jamais? Porque, primeiro, Joséfo morreu judeu, Joséfo não morreu cristão. E isso é histórico. Se Joséfo tivesse realmente reconhecido Jesus como Cristo, como colocaram lá no livro dele, né, bem posterior, ele não ia morrer judeu, ele ia morrer cristão. Por quê? Um judeu, de fato, jamais iria crer que Jesus não era só humano e jamais iria dizer que Jesus era de fato o Cristo, sem deixar de se tornar judeu e passar a virar cristão. Ou seja, se o próprio Flávio Joséfo morreu judeu, ele nunca disse isso sobre Jesus, gente. Isso aqui foi colocado bem posterior. Hélio, como a gente pode saber que isso foi colocado bem posterior ao livro de Joséfo? Muito simples. Olha só o que eu vou ler aqui para vocês. Pensem comigo. Se Joséfo realmente tivesse feito essa referência a Jesus, olha só, os próprios pais da igreja, na época de Joséfo, iriam usar Joséfo para se defender das acusações que eles estavam tendo, porque as pessoas já estavam desconfiadas naquela época, hein? Século II, já estava desconfiado. Não, isso aí só pode ser um mito. E os pais da igreja não tinham como se defender das pessoas que estavam falando que Jesus é um mito. Ou seja, se Joséfo realmente tivesse feito essa referência a Jesus, os pais da igreja, pelos 200 anos seguintes, certamente o teriam usado para se defender das acusações de que Jesus seria apenas um mito. Contudo, agora presta atenção nisso, contudo, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes, cara, os pais da igreja, olha só, nunca citaram esse trecho de Joséfo. Por que nunca citaram, Hélio? O livro de Joséfo, o livro propriamente dito, foi escrito próximo do ano 95. Vocês estão entendendo? E agora a gente já está no século II, com essas figuras todas aqui, os pais da igreja aqui, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria. Esses caras nunca citaram Joséfo para se defender das acusações que Cristo é um mito. Por que eles não puderam ainda citar Joséfo? Porque até então o livro de Joséfo não tinha ainda passado por essa indecência, por essa falcatrua que os cristãos fizeram, que foi inserir posteriormente esse pequeno relato aqui, como se Joséfo, cara, olha, um escritor do calibre de Joséfo jamais ia falar sobre Jesus, simples 6 linhas, gente. Olha o calibre de Joséfo como que era. Como é que ele ia falar sobre Jesus que é demonstrado na Bíblia, que é um cara que faz vários milagres, cara, o cara que andou sobre as águas, um cara que transformou água em vinho. Tu acha que um escritor do calibre de Joséfo iria citar esse personagem com apenas míseras 6 linhas no livro dele? Sério? Não tem como. É só olhar a forma que Joséfo escreve. Joséfo, ele vai muito fundo nos seus personagens. Ele escreve linhas e linhas e linhas e linhas sobre um personagem. Ele não ia escrever apenas míseras 6 linhas sobre um tal de Jesus. É impossível. E detalhe, continuando aqui, ó. Hélio, como você sabe que Orígenes lia Joséfo? Simples. Sabemos que Orígenes leu Joséfo porque ele deixou textos criticando o próprio Joséfo por atribuir a destruição de Jerusalém. Olha só, aliás, Orígenes declara expressamente que Joséfo nunca reconheceu Jesus como o Messias. Vocês podem ler lá o livro Contra Celso, capítulo 1, página 47. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem pesquisar. Não é o Hélio falando, não é achismo pessoal do Hélio. Vocês podem pesquisar, eu estou dando fontes para vocês. Vão parando o vídeo aí, vão entendendo o que eu estou falando, vai citar lá. Olha só o que está falando aqui, ó. Orígenes está declarando. Onde Orígenes declara isso, Hélio? No livro Contra Celso, capítulo 1, página 47. Orígenes está falando o seguinte: declara expressamente que Joséfo nunca, jamais, em hipótese alguma, Joséfo nunca reconheceu Jesus como o Messias. Se ele mesmo está falando que ele nunca reconheceu Jesus como Messias, como que o próprio Joséfo iria falar isso? Ó? Nessa época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode dizer que ele era humano.
ele fazia milagres, era o Cristo. Cara, se José tivesse falado realmente que Jesus era o Cristo, pensam comigo. Ele não ia morrer judeu, ele ia se converter ao cristianismo, sim. E detalhe, Orígenes jamais iria falar que Joséfo jamais reconheceu Jesus como o Messias. Vocês estão entendendo? Cara, a farsa é muito grande. Cara, eles pegavam os livros lá e iam colocando, enxertando coisas ali. Para quê? Para tentar dar uma historicidade para o Jesus. Agora, por que você é obrigado a mentir? Se Jesus tivesse realmente existido, fosse um homem histórico, tivesse realmente passado pela terra e não fosse um mito, por que os pais da igreja iriam fazer isso, cara? Iriam colocar lá adicionar uma passagenzinha no livro de Joséfo para dar a entender que esse cara é histórico. Por que Orígenes iria falar que Joséfo jamais falou sobre Jesus e o considerou como Messias? Cara, a farsa é muito grande, a farsa está aí. Só para terminar o vídeo aqui, presta atenção. E agora não é o Hélio de novo, tá? A Enciclopédia Britânica afirma que os cristãos distorceram os fatos ao enxertar o trecho sobre Jesus. Quando Joséfo fala sobre Jesus, parece que um escriba cristão, tentando dar embasamento histórico para Jesus, fez alguns acréscimos para esclarecer que Jesus realmente era. Mesmo com essa inserção, Joséfo não conta o que Jesus disse ou fez e quais foram as circunstâncias que o levaram à morte. Aí Eusébio, olha só, Eusébio, reconhecido como pai da história da igreja e nomeado supervisor da doutrina pelo imperador Constantino, escreve em sua Preparação do Evangelho, ainda hoje publicado por editoras cristãs como a Baker Hauser, que às vezes, olha o que Eusébio, pai da igreja, falou. Isso você pode também ir lá pesquisar, que eu não estou mentindo. Está lá no livro, ele disse isso aqui. Assim disse Eusébio, olha só, deixa eu me perder aqui, que às vezes, olha o que Eusébio, pai da cristandade, pai da igreja, né? Que às vezes é necessário mentir. Isso aí. Eusébio disse que às vezes é necessário mentir para beneficiar aqueles que requerem tal tratamento. Vocês estão entendendo? Assim, Eusébio, um dos cristãos que mais influenciou a história da igreja, aprovou a fraude como meio de promover o cristianismo. Vocês estão entendendo? Ou seja, tu está inventando isso. Não estou, cara. Se eu estivesse inventando, eu não iria passar aqui a vergonha futura de vocês, de repente, quererem pesquisar isso daqui, né? Ir lá, querer pegar de fato o livro lá de Eusébio e ver que isso não vai estar escrito lá. Eu não sou idiota, gente. Eu não sou idiota. Está escrito lá, está escrito lá. Às vezes é necessário mentir para beneficiar aqueles que requerem tal tratamento. Ou seja, o cara era pai da igreja, meu amigo. Ele tinha que fazer alguma coisa ali, porque, cara, tava todo mundo já cobrando o cara. Porra, e aí? Esse cara não vai voltar? Porque falava que esse cara ia voltar naquela mesma geração. Já tinha se passado 200, 300 anos e nada do cara que falou há 300 anos atrás que iria voltar naquela mesma geração, não voltava. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que dar um jeito de criar uma historicidade pro cara. Pega livro aí, vamos colocar, vamos inserir aí nos livros aí, Como é que tu vai provar que um livro escrito há cerca de 2000 anos atrás e a inserção só pode ter sido colocada por volta do ano 280 e do ano 300? Por quê? Porque antes desse ano aí, a inserção não tinha sido colocada ainda, porque senão os pais da igreja teriam usado essa fonte aqui para mostrar, tá vendo? Jesus é histórico, Joséfo está falando dele aqui, não tem como. Então, toda pessoa que quer usar essa falácia aí de, eu consigo provar que Jesus viveu historicamente, que ele realmente existiu, pode ter certeza, ele é um desonesto, ele é um hipócrita, ele é um mentiroso, ele não consegue provar de jeito nenhum, não tem como. Provar de fato não tem como. Gente, vou ficando por aqui, já se vão meia hora de vídeo. Queria mandar um abraço a todos aqui, e vamos pesquisar sim, cara. Porque é o seguinte, cara, a verdade, ela tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Galera, um abraço, valeu. São quase 600 inscritos aí. Queria mandar um abraço pro Antônio Miranda aí. Beijão, galera. Fui!